Os europeus não querem nem mais imigração e há limites para o multiculturalismo, disse o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que ressaltou até ser a favor da abertura, mas que alertou: temos que ter uma gestão inteligente e com sabedoria das nossas fronteiras. Caso contrário, teremos problemas muito sérios. Então, mas porquê é que só agora, depois da imigração em massa, das vagas de refugiados e da globalização mudar a demografia dos últimos 30 anos, a Europa se pergunta o porquê do multiculturalismo e da imigração terem falhado? É isso que vamos analisar. Como o multiculturalismo se foi inserindo, onde teve sucesso, onde falhou e porquê. Primeiro, precisamos dar um passo atrás e analisar como a imigração moldou a Europa historicamente. Porque, ao contrário de algumas pessoas podem pensar, a imigração não é uma novidade atual, mas com uma pequena diferença. Durante a maior parte da história, a movimentação entre as regiões era limitada. Obviamente, não se podia simplesmente fazer as malas e viajar. Ou seja, durante a maior parte da história da humanidade, as pessoas não se moviam pelo mundo a menos que a guerra, a fome ou outros motivos de força maior as obrigasse a isso. A imigração de outros tempos também era mais lenta e geralmente regional. As pessoas se moviam dentro da mesma esfera cultural. Mesmo no início da Europa moderna, a imigração não era em massa. Claro, havia comerciantes, mercenários e refugiados, mas populações inteiras não estavam sendo reorganizadas. A maior parte da imigração que ocorreu na Europa foi, na verdade, entre nações europeias. Havia alemães a se mudarem para a Europa Ocidental, calvinistas franceses a fugirem para países protestantes e imigrantes irlandeses a se estabelecerem na Inglaterra e na América. No entanto, em geral, esses grupos, apesar de suas diferenças nacionais, partilhavam em parte os mesmos fundamentos culturais e religiosos, como o cristianismo, as tradições europeias e as estruturas socialmente semelhantes. E claro, havia o colonialismo. Os impérios europeus se expandiram dividindo um globo e preparando o terreno para padrões de imigração que vemos hoje. Pessoas de regiões colonizadas foram trazidas para as economias europeias, primeiro através de trabalho forçado e mais tarde através de programas de trabalho. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em ruínas. As cidades foram bombardeadas, as economias estavam em dificuldades e havia uma enorme escassez de mão de obra. Países como a Grã-Bretanha, a França e a Holanda precisavam de trabalhadores rapidamente. E para onde se voltaram? Para as suas antigas colónias do Caribe, sul da Ásia e da África, onde os imigrantes chegaram ao abrigo de programas governamentais para preencher empregos em setores como a indústria operária, dos transportes e assistência médica. A França recrutou trabalhadores do Norte e da África, concedendo a muitos deles residência legal. A Holanda viu um influxo da Indonésia e do Suriname, com a cidadania holandesa sendo frequentemente estendida a esses imigrantes. Depois havia a Alemanha. Ao contrário da Grã-Bretanha ou da França, a Alemanha não tinha uma ligação colonial da qual pudesse tirar proveito. Então, na década de 60, assinou acordos com países como a Itália, a Grécia e principalmente a Turquia, trazendo centenas de milhares de trabalhadores turcos ao abrigo do programa chamado Gastarbeiter, ou seja, trabalhadores convidados. A ideia era simples: eles viriam trabalhar e depois voltariam para casa. Por menos esse era o plano. Mas tal como aconteceu com outras zonas migratórias na Europa, que permitiam os trabalhadores imigrantes trouxessem suas famílias para morar com eles no país de acolhimento, o que aconteceu foi que, em vez de voltarem para a Turquia, muitos trabalhadores turcos e suas famílias permaneceram na Alemanha, tornando-se elementos permanentes na sociedade alemã. Mas este não é apenas um fenómeno europeu. O Canadá e a Austrália também abriram as suas portas para a imigração em massa, embora a sua abordagem fosse um pouco diferente. No Canadá, após a Segunda Guerra Mundial, o governo encorajou ativamente a imigração para impulsionar a sua força de trabalho e expandir a economia. No início, a maioria dos imigrantes veio de outras nações como Grã-Bretanha, França, Itália e Alemanha. Mas na década de 60, o Canadá aboliu as suas políticas de imigração baseada em raça, substituindo por um sistema baseado em pontos, que priorizava trabalhadores qualificados em vez da sua origem nacional. Isso levou a um grande fluxo de imigrantes dos países não europeus, especialmente da China, Índia e Médio Oriente.
Na década de 80, o multiculturalismo não era apenas um resultado acidental da imigração, era uma política oficial do governo, com o Canadá se autodominando uma das nações mais diversas do mundo. A Austrália teve uma trajetória semelhante. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo lançou uma campanha Populate or Perish, encorajando ativamente a imigração, especialmente da Grã-Bretanha e de outras nações europeias. Isso levou à chegada de 2 milhões de pessoas, incluindo gregos, italianos e iugoslavos. No entanto, na década de 70, a Austrália, como o Canadá, abandonou a sua política White Australia, levando a imigração em grande escala da Ásia, Oriente Médio e África. No geral, nada disso foi realmente enquadrado como multiculturalismo. Era apenas uma necessidade económica. Esperava-se que esses imigrantes se integrassem à força de trabalho, e em muitos casos presumiam-se que eles poderiam eventualmente retornar à sua casa. Mas por que eles retornariam à pobreza, quando construíram vidas melhores para si e para as suas famílias nesses países? Os empregos eram estáveis, as condições de vida eram melhores e seus filhos tinham acesso à educação e oportunidades que nunca poderiam ter sonhado em sua casa. Para muitos, voltar não era apenas irrealista, ou seja, nunca foi sequer levado em consideração. E é aqui que o verdadeiro debate sobre o multiculturalismo começa. Antes de prosseguirmos, precisamos de falar sobre cultura. Porque se não definirmos o que queremos dizer com isso, todo o debate em torno do multiculturalismo não faz qualquer sentido. Muitas pessoas pensam na cultura como algo fixo, como se fosse gravado numa pedra ou se transmitindo inalterado de uma geração para outra. Mas não é assim que funciona. A cultura é fluida, ela evolui, está constantemente sendo moldada pela história, política e forças sociais. Mas então como ela é realmente transmitida? Ela é transmitida através da linguagem, religião, tradições e simbologias. Esses são os principais portadores da identidade cultural. Seja a maneira como as pessoas se vestem, os feriados que celebram e todos os valores que transmitem. A cultura se espalha por meio desses mecanismos cotidianos. E até mesmo as pequenas coisas, como celebrar o Natal ou ter uma linguagem nacional compartilhada, importa mais do que as pessoas pensam. Principalmente em uma era onde alguns são muito rápidos em descartá-los, como triviais ou ultrapassados. Vale a pena lembrar que esses pequenos marcadores culturais são frequentemente o que mantém uma sociedade unida. E quando retiramos esses valores, é quando as coisas começam a ficar um pouco complicadas. E é aqui que a teoria da cultura entra. Na década de 80, o psicólogo John Barry desenvolveu um modelo chamado aculturação, que explica como as pessoas se adaptam quando se mudam para um novo ambiente cultural. Ele descreveu 4 estratégias principais que os imigrantes e até mesmo as sociedades anfitriãs adoptam. Primeiro, existe a assimilação. É quando alguém basicamente abandona a sua cultura original e adota totalmente uma nova. Mudam o nome, param de falar a sua língua nativa e fazem tudo o que podem para se misturar. Em seguida, há a integração, que é o que a maioria das pessoas chamaria de equilíbrio ideal. Eles se adaptam à nova cultura, aprendem a língua, adoptam costumes locais, mas ainda mantêm partes da sua identidade original. Esse é provavelmente o melhor cenário em todas as sociedades multiculturais. Quando isso não acontece, temos a separação. É quando o imigrante rejeita a sua cultura completamente e apenas se apega à sua própria comunidade. É aqui que se começa a ver as sociedades paralelas, onde as pessoas vivem no mesmo país, mas não interagem de facto com a sociedade em geral. Finalmente, há a marginalização, que é o pior cenário possível. É quando alguém se sente desconectado de ambas as culturas, não se encaixando no país para onde se mudou, mas também perdendo o contacto com a sua identidade original. Esse tipo de alienação pode levar a problemas sociais bastante sérios. Essas estratégias, em geral, moldam sociedades inteiras. Alguns países pressionam pela assimilação, como a França com o secularismo estrito, onde as decisões políticas e as leis são baseadas em princípios racionais e universais, e não em crenças religiosas. Entretanto, outros abraçam a integração multicultural, como o Canadá com o seu modelo de mosaico, onde incentiva os imigrantes a preservarem as suas culturas originais, enquanto se integram à sociedade canadense. Mas como se tudo já não fosse extremamente complexo, ainda temos que avaliar outro fator: a mídia e como ela influencia as sociedades.
É por isso que é importante saber quem é o dono da mídia. Pelo facto de que a forma como as informações são apresentadas pode mudar percepções e influenciar decisões individuais e coletivas, como por exemplo, a definição de agendas, ou seja, a mídia não diz o que pensar, mas sobre o que pensar. Por exemplo, ao destacar certos temas e ignorar outros, direciona a atenção do público para determinados assuntos. Outro fator é o enquadramento. A forma como uma notícia é apresentada influencia como ela será interpretada. O mesmo facto pode ser descrito como protesto pacífico ou onda de vandalismo, mudando a percepção do público. Não menos importante é o efeito de repetição. Mensagens repetidas muitas vezes acabam sendo aceitas como verdade, mesmo que sejam imprecisas ou manipuladas. E por fim, as bolhas de informação. As redes sociais utilizam o algoritmo que mostra conteúdos baseados na preferência do utilizador, criando câmaras de eco, onde só se vê opiniões semelhantes, reforçando crenças pré-existentes. Apesar de que, no meu ponto de vista, a internet veio democratizar em muito a informação e pôr fim a determinada censura. Mas convém fazer uma triagem para evitar desinformação ou mesmo fake news. Resumindo, a mídia pode informar ou manipular, dependendo de quem controla a narrativa. Mas voltemos ao modelo da aculturação. Quando a separação é permitida e ignorada e ganha força, é quando se começa a ver as rachaduras no multiculturalismo. Quando Barry sugeriu este modelo, a imigração estava acontecendo em uma escala significativamente melhor. Ninguém estava imaginando o que estamos a ver hoje. Se virmos os números, no Reino Unido, por exemplo, a imigração líquida atingiu quase 750 mil em 2022, um recorde muito acima do esperado. No Canadá, em 2023, o governo admitiu mais de 1 milhão de imigrantes, o que representa mais de 2,5% de toda a população em apenas 12 meses. Na Austrália, a imigração líquida em 2023 foi aproximadamente meio milhão de pessoas, quando em níveis pré-pandémicos estava em torno de 180 mil, o que é quase o triplo da taxa normal. A Alemanha viu uma imigração líquida de 1,5 milhão de pessoas em 2022, o nível mais alto de sempre desde que os registros começaram em 1950, e isso se soma a 1,3 milhões de sírios acolhidos na última década. E finalmente, em toda a União Europeia em 2022, 5,1 milhões de imigrantes chegaram de países não pertencentes à União Europeia, mais que o dobro dos 2,4 milhões registados em 2021. Ou seja, durante anos fomos manipulados de que a imigração em massa era inevitável e que as coisas tinham que ser assim, e que resistir a essa mudança era irracional ou até mesmo imoral. Mas na realidade nem tinha que ser assim, e o resultado disso está à vista de todos. Os números que estamos a ver agora estão a níveis catastróficos e a subir cada vez mais a uma velocidade assustadora. E mesmo com toda a Europa, com as pessoas a votarem constantemente contra isso, a realidade parece continuar a mesma. Podemos ver o Reino Unido, onde o Brexit não foi apenas sobre a União Europeia, foi uma rejeição clara à imigração descontrolada. A promessa foi de fronteiras seguras, números controlados e soberania nacional. E por ironia, a situação do pós-Brexit parece ter piorado. Na Suécia, fartos de políticas de imigração progressistas mudaram-se radicalmente para a direita nas eleições de 2022. Fartos da onda crescente de violência dos gangues, zonas dominadas por imigrantes e de um governo que sempre se recusou a reconhecer o problema. E mesmo na Alemanha, onde a política de refugiados de Angela Merkel em 2015 abriu todas as portas, o sentimento público mudou drasticamente. A alternativa para a Alemanha, a AfD, que antes era um partido considerado marginal, agora está a atingir recordes eleitorais, pelo simples facto de que os políticos tradicionais se recusam a abordar as preocupações com a imigração em massa. Depois a Austrália, onde as pesquisas durante anos mostram que a maioria dos australianos querem níveis mais baixos de imigração, devido à escassez de habitações, aos salários estarem estagnados e as grandes cidades terem dificuldade em se manter. No Canadá, os conservadores provavelmente irão vencer as próximas eleições. Estamos a falar de um país onde as políticas liberais mantiveram o domínio público durante anos, mas parece que esse amor incondicional está prestes a desaparecer. Ou seja, o padrão repete-se em todo o lado, independentemente do espectro político ou do país.
A maioria das pessoas rejeita a imigração descontrolada e, no entanto, ela nunca para. Mas porquê? Porque é que aconteça o que acontecer nas urnas, os níveis de imigração continuam a aumentar? Com o lento desaparecimento das entidades nacionais, sob o peso da imigração em massa, durante décadas, governos, mídia e instituições europeias convenceram-se que o multiculturalismo é um bem inquestionável. Que a identidade nacional não se baseia em valores e cultura, mas sim no número de pessoas que um país consegue receber. O problema é quando esses números são altos demais. A integração dessas pessoas não é apenas mais lenta, ela simplesmente deixa de existir. Apesar da ideia parecer boa, com diferentes culturas a coexistirem lado a lado, respeitando tradições e contribuindo para uma identidade nacional mais rica e ao mesmo tempo partilhando suas perspectivas e costumes, enquanto se integram aos valores do seu novo país. Mas tudo não passa de uma utopia. A realidade nos mostra ser totalmente diferente. Em vez de promover o respeito mútuo e o intercâmbio cultural, o multiculturalismo, como tem sido praticado na Europa, tem-nos levado à autossegregação e à formação de sociedades paralelas, em vez de se fundirem na cultura nacional. Muitos grupos de imigrantes permanecem isolados, mantendo seus próprios hábitos e costumes e até mesmo com lealdades políticas passadas, muitas das vezes em contramão com o país para o qual se mudaram. Mas então qual é a ilusão dos governos europeus? Os governos deram como adquirido que a integração acontecia por si só, ou seja, automaticamente, que bastava pura e simplesmente viver num país europeu e isso faria com que os imigrantes adotassem valores europeus. Talvez isso fosse verdade no passado, quando a imigração era menor e culturalmente alinhada, como na maior parte da nossa história. As nações acolheram principalmente imigrantes europeus que tinham em comum valores religiosos, linguísticos e socialmente semelhantes. Como por exemplo referi anteriormente neste vídeo, onde no final do século XIX e início do século XX, milhões de irlandeses, italianos e europeus chegaram aos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido, onde no início enfrentaram alguma discriminação, mas gradualmente se assemelharam ou integraram. E mesmo após a Segunda Guerra Mundial, a maioria da migração se fez com nações culturalmente compatíveis, como italianos e gregos na Austrália ou polacos e alemães na Grã-Bretanha. E esta é a parte que os governos ignoram completamente. Mas nem todas as culturas são igualmente compatíveis com as políticas de imigração atuais, pelo facto de alguns valores pura e simplesmente não se misturam. É a cultura do país anfitrião que acaba sendo forçada a se acostumar. Mas não é por falta de aviso. Vários especialistas têm-nos alertado para a morte da Europa há anos, afirmando que o multiculturalismo não é apenas uma política, mas sim um dogma, ou seja, algo que não pode ser questionado, mesmo quando as evidências mostram o contrário. E mesmo assim há quem vá na contramão. Mas felizmente algumas identidades estão a começar a acordar. Tarde, mas mais vale tarde que nunca. E isto não é apenas uma teoria. Há dados concretos que mostram que as sociedades mais diversas, a confiança social não diminui apenas entre os próprios nativos, ou diferentes grupos, mas também dentro dos próprios grupos de imigrantes. E com isso as pessoas interagem menos, as comunidades se tornam mais fracas e em vez de criar um jardim do Éden numa versão multicultural, acabamos com uma sociedade mais fraca e desconectada, onde ninguém realmente pertence. Se queremos que uma imigração funcione, os números precisam de ser sustentáveis. Se muitas pessoas chegam rápidas demais, a integração apenas não desacelera, ela simplesmente para. E isto não é sobre raça, não é sobre excluir pessoas, é matemática simples. Se continuarmos a importar pessoas num ritmo maior do que aquelas que elas podem assimilar, não teremos uma sociedade multicultural. Teremos múltiplas sociedades separadas vivendo no mesmo espaço. E isso mais cedo ou mais tarde gera conflito. Mas reduzir a imigração por si só não é suficiente. A integração tem que ser obrigatória e não opcional. Durante décadas, a Europa tratou a integração como um bónus, algo bom se acontecesse, e isso precisa de mudar. Se alguém decide mudar para um país, é esperado que aprenda a língua, compreenda as leis e adopte valores fundamentais que fazem o país funcionar. Alguns países já fazem isso sem hesitação. Na Dinamarca, por exemplo,
Os imigrantes são obrigados a cumprir padrões culturais e económicos antes de serem aceitos como membros plenos da sociedade. Toda a Europa precisa de fazer o mesmo. Sem mais financiamento para enclaves culturais, sem mais sociedades paralelas, sem mais bem-estar para quem chega de barco. Um país, uma cultura. Durante décadas, temos apagado as nossas tradições pedindo desculpa pela nossa história e dobrando os joelhos para acomodar culturas que se recusam a integrar. Uma nação nunca deve sentir vergonha de afirmar a sua identidade e os seus valores. A Europa precisa de dizer: esta é a nossa cultura e se quiseres viver aqui, precisas de respeitá-la. Porque se continuarmos pelo mesmo caminho, estaremos a apagar a nossa própria cultura em nome da inclusão. Então e tu? Achas que a Europa terá coragem de tomar decisões difíceis ou se deixará autodestruir? Deixa a tua opinião aqui abaixo nos comentários. Agora, se quiseres saber a verdade por trás da crise habitacional em Portugal, clica no card que está a aparecer no teu ecrã e nos vemos lá em alguns segundos. Por este vídeo é tudo, um grande abraço, fui!